Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA, co-presidente do Instituto AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde. E é um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Nós exploramos aqui as principais tendências que estão transformando a saúde, como inteligência artificial, novos tratamentos, monitoramento remoto de pacientes, entre diversas outras inovações do setor. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a digitalização revolucionando um diagnóstico. É um tema que tem mostrado como a tecnologia e a inteligência artificial estão transformando a medicina diagnóstica, trazendo mais eficiência, precisão e acesso à saúde no Brasil e no mundo. E para discutir esse tema, eu tenho aqui dois convidados muito especiais com enorme conhecimento do assunto. A Cláudia Kohn, que é CEO do Alta Diagnósticos, diretora de negócios nacionais da DASA, executiva com mais de 30 anos de experiência, reconhecida entre as 100 maiores líderes do Brasil e uma das vozes mais influentes em governança e equidade na saúde. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Gustavo, eu estou super feliz de estar aqui. Eu que te conheci como médico radiologista, também é inovador ver você aqui num comando super especial. Eu estou honrado de estar aqui com você. Muito obrigado. Me lembro bem de quando a gente se conheceu, manteve contato desde aquela época. Fico muito contente de ter você aqui hoje, junto com o Carlos, que eu já conhecia bastante, especialmente pelas redes, e tenho o prazer de conhecer hoje pessoalmente. O Carlos Martins é CEO da Roche Diagnóstica no Brasil, tem mais de 15 anos de trajetória no setor e liderou várias iniciativas de transformação digital na companhia em diversos países. Além disso, é um triatleta, vai completar o primeiro Ironman agora daqui a poucos dias em Aracaju, um português que já se considera brasileiro, não é, Carlos? Seja muito bem-vindo. Gustavo, um prazer enorme estar com você aqui, um médico renomado com um currículo. Eu vi o seu currículo, nossa, impressionante, a sua trajetória profissional. Agradecer muito o convite, é um prazer enorme poder trazer a voz daquilo que é a indústria também para esse pleito, para essa discussão. E acompanhado aqui da minha querida amiga, que a gente já se conhece de longa data, Cláudia Kohn, não só porque há aqui uma conexão muito boa, enfim, desde a medicina diagnóstica, a indústria Abramed, que a Cláudia também faz parte dessa associação, mas também porque a Roche e a DASA são grandes parceiros. Então acho que esse papo vai ser muito interessante. Eu estava há bastante tempo aguardando essa conversa para a gente poder explanar aqui todos os conceitos de tecnologia, de inovação, como é que a gente está impactando em conjunto pacientes na ponta. Excelente. E ajudando os profissionais de saúde. Muito obrigado. Fico muito feliz de ter vocês dois aqui. Não tinha duas pessoas melhores para falar sobre a transformação da medicina diagnóstica aqui no Brasil por meio de tecnologias, inovação. Eu vou começar com você, Cláudia, falando muito aqui das inovações. Eu acompanho a DASA de perto há muitos anos. Fico muito contente e orgulhoso pela transformação que você, em conjunto com outros amigos e amigas, fizeram na DASA nos últimos anos, né? Posicionaram a companhia realmente no local onde ela merecia estar, de muito destaque e com muito emprego da inovação aqui no setor, falando da medicina diagnóstica. Eu queria entender de você aí como é que vocês conseguem equilibrar tão bem tecnologia e humanização para que o diagnóstico, que às vezes é uma trajetória difícil ali para o paciente, né, continue sendo uma experiência de cuidado e não apenas com foco na eficiência. Tua colocação e tua pergunta são, acho que, fundamentais para a gente aquecer os motores, né? Porque, mais do que tudo, a inovação, ela é aliada ao cuidado, ela não substitui o cuidado. Então, ela, de fato, não vai substituir o diagnóstico, mas ela é e já é uma grande aliada ao diagnóstico e a toda a cadeia de saúde. A DASA, você falou, você acompanhou tudo isso e realmente eu lembro no começo todas as discussões que nós tivemos. Em 2017 nós já começamos analisando muitas startups, inovando, incubando com algumas, aproveitando para discutir a experiência e a eficiência para que elas tivessem a inspiração do processo propriamente dito. Como você falou, ele é complexo, ele
na jornada, ele reúne tantas áreas diferentes, a indústria participar disso. Então, em 2017, nós estruturamos, e com isso, quando você é pioneiro, você sofre e ao mesmo tempo tem a benesse, o benefício de estar mais maduro. Então, hoje, nós estamos mais maduros, então nós temos não só com inovações integradas, mas também com inteligência artificial, muitos exemplos incorporados no dia a dia para a experiência, para a humanização. Eu vou te trazer talvez 2 exemplos para a gente aquecer. Por exemplo, a incorporação de inteligência artificial para diagnóstico de câncer de mama, onde você permite, inclusive, não só para o paciente a melhor experiência, mas para que o médico possa se dedicar e o radiologista também aos casos mais difíceis, a gente consegue triar, trazer mais precisão, mais segurança e diminuir o tempo do diagnóstico de uma paciente, que era de 17 dias em média e hoje de 7 dias, considerando todo o processo para que ela inicie o tratamento. Isso no Brasil e no mundo é inovador, transformador, traz uma humanização impressionante e eu passei por isso ano passado e sei o quanto que a mulher, graças a Deus, deu negativo a biópsia, mas a mulher se sente solitária e ansiosa. Uhum. Então você veja o que a gente transforma para a vida de uma mulher, para o médico que pode se dedicar mais às pacientes, trazendo mais acesso, e para o sistema, porque aí você custa menos quando você traz essa rapidez. Então, só um exemplo. E alguns outros, como você cuidar do no-show de pacientes que não vêm num diagnóstico e poder garantir presença de outro ampliando o acesso. Só para a gente aquecer, são 2 exemplos que trazem humanização, porque você acolhe o paciente, a indústria que trabalha conosco, como o Carlos falou, ela integrada com isso, traz as melhores soluções e aí a gente consegue, como DASA, cuidar dessa segurança, dessa precisão. E eu queria trazer um ponto, talvez para a gente discutir em algum momento, a garantia dessa segurança é para o paciente com precisão, é para o médico com precisão, mas é para o sistema com LGPD, com a anonimização de dados e com data lake, muito cuidado para que a segurança da informação esteja mantida. Acho que esses pontos unem a humanização como foco e a eficiência como aliada, e os 2 aliados ao diagnóstico e à saúde. Assim que a gente cuida. Eu sempre penso primeiro no cuidado e a gente não pode deixar de ser eficiente. Então a gente trabalha isso constantemente. Excelente, parabéns novamente, Cláudia, né? Eu acompanho a sua trajetória, especificamente desde a constituição do Alta, a preocupação que você e a equipe têm com esse cuidado, com o atendimento de qualidade, com a experiência dos pacientes de fato, para que ela seja a melhor possível, tanto em termos de eficiência quanto de humanização e de acolhimento. Obrigada. E aí você citou a indústria, né? A gente tem aqui o Carlos representando uma grande indústria do setor, que é a Roche Diagnóstica, que é uma indústria muito pioneira na digitalização dos laboratórios aqui no Brasil e no mundo. Eu vou citar 2 exemplos, né? O Navify, uma plataforma, o sistema Cobas, que aumentam muito a eficiência e reduzem os custos operacionais para o setor como um todo. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui, Carlos, um pouco mais da sua visão sobre o impacto real dessas e de outras plataformas aqui também para o cuidado à saúde dos pacientes. Excelente, obrigado pela colocação, Gustavo. E, assim, adorei a colocação da querida Cláudia, principalmente no ponto de humanização. Só conectar aqui esse ponto que eu acho que é importante. Eu estava pensando quando ela falava assim, a indústria traz muita tecnologia, e normalmente o parceiro tecnológico de uma grande empresa no Brasil como o DASA é, por exemplo, uma Roche, mas quem humaniza na realidade o serviço é o DASA, porque ele é quem entrega o serviço na ponta para o paciente. Mas sem essa colaboração e essa parceria de forma tão sólida e tão estreita, tão próxima de construção a 4 mãos, porque todos esses projetos eles são muito complexos. A gente está falando aqui de prestar um serviço na ponta ao paciente, de um serviço de imagem ou de um serviço laboratorial.
são coisas bem complexas, que requerem um expertise muito profundo. Profissionais muito dedicados, que têm que ter um propósito por detrás, naquilo que eles estão fazendo no dia a dia, que tem significado aquilo que eles entregam para o paciente. E é isso que a gente tenta também trazer todos os dias. Porque é que a gente se levanta todos os dias da cama? Porque às vezes não apetece, né? A gente quer ficar no quentinho, principalmente quando nos últimos dias que tem estado aí de chuva em São Paulo, apetece ficar no quentinho, mas essa força, essa energia que a gente sempre tenta trazer para as pessoas. Pensem nos pacientes, e a gente na Roche tem um conceito que é não deixar nenhum paciente para trás. A gente quer realmente tentar levar o máximo de pacientes com a gente nas soluções que a gente entrega, juntamente com os nossos parceiros, que é o DASA. Já em relação à tua pergunta, Gustavo, realmente o seguinte, o diagnóstico nesse momento ele é responsável por mais de 70% das decisões clínicas. E a gente aqui está falando de imagem, laboratório, anatomia patológica. Esses 3 pilares de diagnóstico em conjunto, eles são responsáveis por munir informação para mais 70% das decisões clínicas. Então, é aí que a jornada de um paciente normalmente começa em muitas situações. Principalmente pacientes que não têm sintomas. Muitas vezes eles não têm sintomas, vão fazer um check-up e detectam que infelizmente há alguma coisa errada. Ou pacientes que têm sintomas e que vivem na ansiedade, que a Cláudia falava, o caso do câncer de mama, não é? E que querem ver o seu caso resolvido, ou o máximo de informação, a resposta para o seu caso mais rápido possível. A tecnologia, aqui a gente fala de digitalização como um dos componentes da tecnologia, vem servir esses pacientes, vem dar essas respostas. Deixa eu só dar um exemplo para mostrar para vocês a velocidade a que a gente está navegando nesse momento. Semana passada, a Roche está lançando uma nova tecnologia de sequenciamento agora. Bom, não vou aqui por razões óbvias falar da marca, mas é uma revolução na área de sequenciamento. Vai ser lançada em 2026 no Brasil e em todo o mundo. Foram feitos os primeiros estudos clínicos a semana passada com um instituto muito conhecido na área de sequenciamento nos Estados Unidos, que é o Broad, em Boston. E a gente bateu o recorde do Guinness no sequenciamento de um genoma humano. Não sei se você recorda a ovelhinha Dolly. Demoraram 13 anos para a gente sequenciar esse genoma. E agora a gente sequenciou um genoma em 3 horas e 59 minutos. Uau! Um genoma humano. Com toda a complexidade que isso 3 horas e 59. 3 horas e 59. Isso eu depois envio para vocês, está publicado. E, é um marco tremendo. Isso representa os terabytes que saem de informação de um genoma têm que ser interpretados da forma correta. Então, só para dar para vocês a complexidade até que também que a classe médica está enfrentando nesse momento, porque a indústria está bombando uma série de inovação, mas a educação ela é tão importante para que a gente consiga trazer esses elementos alinhados em simultâneo, para que quem beneficie com isso seja o paciente na ponta. Exato. Porque não adianta a gente ter essas tecnologias e inovações todas se não houver uma preparação da comunidade médica para poder entregar esses serviços na ponta, né? Só trazendo mais um elemento, e aqui aproveitando o aquecimento dos motores da Cláudia, a gente tem uma coisa que eu acho que é muito relevante, tá? Um exemplo concreto de impacto. Num Einstein, por exemplo, a gente implementou, e o DASA também tem uma parte dessa solução, a gente está em plena fase de implementação nesse momento, ou seja, a gente também vai ter essa solução implementada, mas por enquanto só existe o Einstein, o DASA seria o segundo a implementar aqui no Brasil. Em 30 segundos, hoje em dia, a gente consegue, através de uma lâmina já pré-tratada, diagnosticar com inteligência artificial um diagnóstico de câncer de mama, um HER2 positivo. Nossa. Em 30 segundos. Uma coisa que levava semanas ou meses, quando os anatomopatologistas tinham que se reunir para discutir um caso que poderia ser um gray zone, um caso que estaria borderline, que não seria bem claro o que é que era, se era um caso triplamente positivo ou não. Agora a inteligência artificial consegue fazer isso. Então a inteligência artificial está analisando a imagem de uma lâmina, que é analisada a um microscópio, um scanner, que é transmitida para um software, que consulta uma base de dados com milhões de resultados, que vai buscar resultados similares àquele, diz assim, com 99,3, 4, 5% de probabilidade, esse resultado é um HER2 positivo. E claro, cabe sempre ao médico laudar. Então, o impacto para o paciente, nesse momento, ele é tremendo e vai ser cada vez mais. E a velocidade que a gente está navegando requer de nós, profissionais de saúde, uma exigência muito grande do ponto de vista de estudo e de atualização das tecnologias. Impressionante. Depois a gente vai colocar na sinopse aqui do episódio esse link para o que o Carlos está trazendo, essa pesquisa. Eu sempre faço algumas apresentações sobre inovação na saúde e em algumas delas eu tenho um slide ali do sequenciamento do genoma, que
começava em alguns milhões de dólares, demorava 13 meses, anos. Meses. E aí vai caindo, e eu tava em um dia, lá no mínimo. Então agora eu tenho que Agora atualizar você meu vai slide e colocar um colocar de 3 horas e 59. 59. Impressionante, né? Então esses 2 pontos aqui foi um excelente aquecimento dos motores, como falou a Cláudia, porque a gente já começa a ver inúmeras transformações da medicina diagnóstica, né? Eu que fiquei muitos anos na medicina diagnóstica, agora estou na área de educação em saúde, e eu falo, nossa, um pouquinho que eu estou fora ali do dia a dia da medicina diagnóstica, já mudou muito. E o Carlos trouxe a importância da educação, a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas eu vou voltar para a Cláudia agora, porque a DASA fez uma transformação na saúde aqui no Brasil nos últimos anos, incluindo a transformação da marca DASA e a criação de um ecossistema digital até então sem precedentes, né? De inúmeras marcas em várias cidades do país que se uniram, um ecossistema digital unificado, e eu sei que foi um trabalho muito duro, de novo aqui da Cláudia e da equipe. Se você puder contar pra gente também, Cláudia, assim, alguns anos depois, né, quais foram os seus maiores aprendizados, desafios, como que você enxerga essa transformação que vocês fizeram no setor? Gustavo, eu falaria 5 horas só disso, né? Primeiro, o ano que vem eu faço 60 anos. E eu sempre falo para as pessoas, eu ouvia o Edson Bueno falar, tem gente de 40 que parece que tem 100. Tem gente de 20 que parece que tem 80. E tem gente de 70 que parece que tem 30. Eu não acho que é idade, eu acho que é literalmente o mindset. E por isso, começar a inovar, e de novo, você paga preços, né? Então, a complexidade de você trazer tudo para um ambiente digital, no sentido cultural, talvez seja o primeiro ponto que eu venho contar. Quando nós criamos o Nave Pro, né, eu falo nós porque eu acho que foram tantas mãos juntas, e aqui com todo o mérito aos desenvolvedores, aos devs, aos POs, e eu não sabia nem que nome era isso, modelo agile. Eu não sabia o que era modelo ágil quando a gente discutia problemas, mas com uma visão, e aí vem o ponto, com uma visão diferente sobre o problema, dele ser um desafio real a ser decupado, a ser totalmente aberto para todo mundo enxergar da mesma forma. E aí sim transformar. Eu acho que a transformação vem disso, né? E esse insight existiu na DASA. Ainda não era uma cultura 100% estabelecida. Então, nós passamos por desafios. O desafio de, em primeiro lugar, trazer a mesma visão, de gerar essa... Eu sempre falo, as pessoas estão cansadas de ouvir eu falar da insatisfatina. A minha é grande. Ele falou que é geminiano, o Carlos é geminiano e não gosta de rotina, ele gosta de coisas novas. Eu também gosto. Não sou geminiana, sou leonina, mas a inovação me instiga. Então, quando você olha um problema, se você olhar dessa forma, você consegue mudar tudo. Tudo. E é por isso que hoje a gente fala que a pessoa de 150 anos já nasceu, que vai fazer 150 anos já nasceu. É por isso que a gente tem tanta inovação, e eu, uma ex-microbiologista, também quando vejo hoje o laboratório, quando vi o primeiro equipamento de automação em microbiologia, falei, e de repente era um grande equipamento que até hoje está aí no laboratório. Eu considero que os maiores desafios da DASA talvez tenham sido meus e da DASA. Aculturar. Então, você acha que transformar é fácil, é juntar um monte de gente e fazer. Então, nós acertamos e erramos no meio desse caminho. Criamos muitas frentes, porque a gente quer resolver o mundo. Quando a gente aprende o modelo, você quer resolver o mundo e você tem que priorizar, não só pelo valor de investimento, mas pelas mãos, pelas cabeças que podem transformar. Então, esse eu acho que é um grande aprendizado que, se eu posso compartilhar para as pessoas encurtarem esse tempo, para que elas trabalhem isso, a cultura das pessoas, a instigação do novo e etc. Talvez um outro é a questão de investimento, a priorização de investimento. E a complexidade, ela é grande quando você cria um
uma única plataforma que junte, depois de tantas aquisições e tantas marcas diferentes sistemas. Então, talvez aí venha um ponto que a gente ainda fala dele, mas que ele já nasce nesse desafio e no aprendizado, que é a integração, a interoperação entre sistemas. E aí eu não estou falando só de dentro do laboratório. Estou falando da indústria, com não só o que já nasceu há 30, 40 anos, que é a interface bidirecional. Isso já é básico para a indústria. Mas é muito mais do que isso, como o Carlos falou, de você trazer inteligência, de saber como o teu parceiro trabalha para você otimizar a rotina e trazer resultados mais rápidos e os anormais serem tratados de uma forma diferente. Veja que se a indústria estiver integrada nisso, isso nasce na hora que você colhe, sabendo como você está colhendo, como que isso vai para um equipamento. E, além disso, como você trata o dado. Então, trazer tudo isso para um mesmo ambiente, fazer um data lake do tamanho que é o data lake da DASA, com a segurança que ele tem, e principalmente conseguir buscar isso com os médicos parceiros para que eles enxerguem aonde eles estiverem, para o prescritor poder se integrar e o paciente poder, se ele estiver numa marca, num estado, no outro estado, dentro de um hospital, ele poder fazer isso, foi pioneiro. Tanto que quando nós começamos e falamos o dado é do paciente, é do médico do hospital no momento que ele está internado, aculturar isso para todos os players também não foi fácil. Imagino. E hoje, quando a gente fala, você entrevistou o Marco Bego, que eu assisti no teu podcast, no teu ExpertCast, a gente participar hoje e ver que o que a gente falou lá atrás, como pioneiros, hoje todo mundo está aderindo, é uma satisfação. Então, eu diria que foram muitos aprendizados. O que eu puxo, talvez, como o maior aprendizado para compartilhar é engajamento, que até engajar, a gente teve que fazer muito trabalho, aculturar, ensinar a usar, criar confiança. No momento que isso se criou, a gente tem, inclusive, a alimentação de quem usa para melhorar a ferramenta e a plataforma a cada dia. Então, o espaço digital passou a ser um espaço compartilhado, de forma que se você usa, você me ajuda a melhorar ela todos os dias. Então, hoje a bicicleta, dois caras de bike aqui comigo, ela flui, ela roda muito mais fácil. E com todas as dificuldades e complexidades que a saúde tem, talvez o maior aprendizado para a saúde como um todo, não para mim e para a DASA, seja a confiança, a segurança e a estruturação do dado. Eu acho que isso garante uma fundação muito boa para inovar, para transformar, que é o que a gente vem fazendo. Poxa, excelente. Parabéns de novo, Cláudia, porque foram aprendizados não apenas para a DASA, mas para o setor de saúde aqui no Brasil como um todo, né? E a DASA trouxe contribuições notáveis para o setor. Como você está dizendo, interoperabilidade, né? E citou aqui o Bego, porque agora o projeto que eles estão à frente de interoperabilidade, tenho certeza que eles estão usando várias lições que vocês aprenderam ali ao longo do caminho e vocês estão juntos. Se você falou interoperabilidade, há mais ou menos 12 anos atrás, nós sentamos com 10 players entre hospitais, laboratórios e planos de saúde, falando, vamos interoperar todos, começar com exames? Todos os players, maiores players, juntos. Trouxemos até uma das Big Four para fazer uma consultoria e a observação maior foi, vocês não terão um problema de tecnologia, vocês terão um problema de governança. E veja, todo o papo gira em torno disso. Então, todas as empresas, assim como a DASA, construíram suas ferramentas, suas plataformas, mas no final das contas, em algum momento, a gente tem que interoperar. Certamente. Fico na torcida para que a gente consiga
em breve, A gente né? acredita nisso. Eu também. Com segurança. Exato. É Você isso. citou bastante aqui a LGPD e essa É isso. importância de não é fazer de qualquer jeito É isso. e a qualquer custo. Exato. Né? Porque senão a gente vai para um outro problema, que é o que eu vou abordar agora com o Carlos, que é a sobrecarga de trabalho aqui dos profissionais do setor. Né? Então, por um lado, é fantástico a gente ter o sequenciamento genômico em 3 horas e 59. Ao mesmo tempo, eu como radiologista que vi aqui nos últimos anos... Eu me lembro quando eu fiz residência, eu que fiz depois radiologia torácica, uma tomografia de tórax era impressa em 3 filmes. Então tinha um filme para o pulmão, um filme para as partes moles e um filme com alta resolução. Tinha ali 40 imagens. Uma tomografia de tórax hoje tem 2.000 imagens. Muito mais coisas para serem vistas, para serem analisadas. E o mesmo acontece com anatomia patológica, com análises clínicas. E aí, Carlos, vocês, ao longo dos últimos anos, desenvolveram várias tecnologias para reduzir essa sobrecarga de trabalho também para os profissionais. O burnout hoje entre profissionais de saúde é gigantesco. Eu queria que você contasse um pouco mais também de como você enxerga isso, também ferramentas aqui, a inovação a serviço do ser humano, né? Reduzindo essa sobrecarga de trabalho e nos liberando para conseguir atuar com qualidade. Perfeito, Gustavo. A inovação ao serviço do paciente e a inovação ao serviço do profissional de saúde que vai servir o paciente. Então, a gente, eu também poderia falar sobre horas desse tema, que a gente tem tantos exemplos bons, né? E alguns deles até com o DASA. A gente está nessa relação aqui, talvez até já é pública, a gente assumir publicamente uma relação que a gente está reforçando a nossa parceria por mais 10 anos aí na frente. Então, 2 parceiros muito grandes. Pelo menos, como dizer aqui no Brasil, uma união de facto, não é? Uma união estável. Pelo menos isso, mas eu acredito, após um determinado tempo, também se transforma em casamento, né? Mas realmente 2 parceiros muito sólidos que têm um pensamento estratégico e a inovação na ponta. A gente sempre enxerga de forma mais long term, mais estratégica, né? Para poder trazer coisas que realmente provoquem, sejam estruturantes e provoquem impacto. Alguns exemplos que a gente tem, por exemplo, com o DASA, são toda a plataforma que a gente tem em São Paulo, no Rio, em Brasília. A gente tem, todos os sistemas, eles são monitorados em tempo real. E isso é básico. Ou seja, isso hoje em dia já é uma coisa básica. A gente pensa que é uma, não é a ponta que a gente está falando. O básico é monitorização em tempo real. Ou seja, você sabe em tempo real o que está acontecendo com plataforma 1, 2, 10, com o teste HIV, tiroide. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Se o paciente está fora do range, se você tem que fazer um seguimento com esse paciente, o sistema ele é inteligente o suficiente para te avisar dos milhões de amostras que entram, nesse caso específico do DASA. Estamos falando de um universo que processa 400 milhões de testes por ano. Uau. É um dos maiores laboratórios do mundo. Há vários no Brasil, aliás. Há 2 ou 3 que fazem parte dos maiores do mundo. Então estamos falando de uma massa, de um volumão, que é uma coisa incrível de gerir. A complexidade é tremenda. Porque você tem sistemas informáticos, vários. Sistemas analíticos, vários. Sistemas pré-analíticos, vários. Diferentes interfaces. Integrações conjuntas. A gente estava falando de interoperabilidade. Um dos principais problemas que a gente tem muitas vezes é na integração dos sistemas, né? A Cláudia falou disso e por isso é que é tão relevante a gente trabalhar a 4 mãos para conseguir desenvolver esses projetos. Então a complexidade ela é tão grande que ela realmente tem que ser reduzida através desses sistemas de inteligência e de uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem que explicar o porquê às pessoas. Todos esses projetos que são grandes e que requerem uma implementação de uma tecnologia complexa, grande, é muito importante e mover uma massa grande de pessoas, catalisar um grande número de pessoas, como o projeto NAV que a Cláudia acabou de falar lá no DASA, começa muito, é change management. É liderança e é change management. É explicar o porquê várias vezes às pessoas. A gente tem que conseguir explicar o propósito. Por que a gente está fazendo isso? 30, 40, 100 vezes. Todos nós já nos deparamos com essa situação. Até eu próprio, peraí, eu não entendo, me explica, por favor, por que a gente está indo nessa direção? A gente tem que fazer essa reflexão, né? Então, se como líderes a gente não entende, o resto da organização também não vai entender. Então, é muito importante a gente entender para a gente conseguir transmitir isso para a nossa organização. Então, esse processo de governança, change management, gestão da mudança, ele é determinante para a implementação de qualquer programa ou projeto complexo a esse nível.
Agora, sem dúvida que a tecnologia vai trazer cada vez mais, a gente falou de alguns exemplos há pouco, já dei aqui outro exemplo do DASA, tem outros exemplos, deixa eu dar só um exemplo para você que eu acho que é muito, que a gente está lançando nesse momento um novo sensor, e esse é massivo, tá? Um novo sensor de medição da glicose. O sensor contínuo de glicose, ou seja, a opção que hoje em dia um paciente com diabetes tem para medir a sua glicose, que é fundamental para estar dentro do range e conseguir monitorar a sua condição, é a ponta de dedo, que a gente conhece, as tirinhas de glicose, que é o método mais clássico, ou o sensor de glicose. Já existem uns 2 ou 3 no mercado. A Roche é mais um dos players que está lançando um sensor de glicose, a gente está lançando essa semana. Aliás, na semana passada, no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, foi um evento incrível. E o que é que a gente está trazendo? A gente está trazendo a predição do que é que vai acontecer nas próximas 7, 8 horas de sono, que para um paciente com diabetes tipo 1, com insulinizado, com múltiplas doses de insulina diárias, pode enfrentar uma potencial hipoglicemia durante a noite, e pode ser até fatal. A gente sabe disso. Há pacientes que durante a noite estão dormindo, principalmente tipo 1, tem uma hipoglicemia que pode ser fatal para eles. Então, saber de antemão o que é que vai acontecer nas próximas 7 horas, para você tomar uma atitude antes de ir para a cama e dormir, e dizer assim, não, deixa eu pegar uma peça de fruta aqui, uma maçã, deixa eu reforçar aqui um carboidrato, para que a minha glicose, que eu sei que vai acontecer às 3, 4 da manhã, ela não acontecer mais. Isso é um pulo gigante. A gente estamos falando do universo de 20 milhões de pessoas no Brasil. São 2 vezes a população do meu país. Eu sou português, Portugal tem 10 milhões de pessoas, 10 milhões e meio de pessoas. A gente está falando de 2 vezes a população de Portugal, de pessoas com uma condição que infelizmente tem que ser monitorada. Então a gente está falando de um avanço que é, você tem um sensor no seu braço, que não só monitora em tempo real o que é que está acontecendo, e que avisa você a potencial hipoglicemia que você vai ter durante a noite, que em muitos casos pode ser fatal. E estamos falando de adultos, mas também podemos falar de crianças. Imagina que hoje em dia tem pais de crianças com diabetes que fazem turnos, você é um médico, deve saber disso, fazem turnos para monitorar a condição do seu filho. E eles não dormem durante anos, porque a ansiedade é tão grande como com receio de uma hipoglicemia, hiperglicemia, mas a hipo normalmente até ela é mais fatal, pode ser mais fatal, né? Então a gente está falando aqui de avanços tremendos, de exemplos concretos, do impacto tremendo que a tecnologia tem. A tecnologia e a digitalização é uma componente dessa tecnologia. A inteligência artificial, que é isso que a gente está trazendo, algoritmos para poder trazer mais inteligência e dizer, com base nos seus dados históricos do que aconteceu até aqui, essa é a previsão para as próximas 7 horas de sono, ou essa é a previsão para as próximas 2 horas de glicemia durante o dia, e você pode se preparar para isso. Ou seja, a gente está entrando numa medicina, está sendo uma medicina reativa para entrar numa medicina preventiva. Excelente. E só para concluir, isso é um shift, é uma mudança de mindset muito grande. E só o diagnóstico é que consegue fazer isso. Porque o diagnóstico tem que estar antes da cura. Então, e aqui eu falo sempre nas minhas pautas, um apelo, enfim, a governadores, políticos, reguladores, etc., para que a gente cada vez invista mais em diagnóstico. Porque mais diagnóstico é mais prevenção. Né, Cláudia? Eu queria trazer 2 pontos que eu achei bárbara tua fala, Carlos. Primeiro porque eu acho que a indústria ela tem uma complexidade de desenvolvimento que muitas vezes, quando ela é tratada de forma transacional, eu vou comprar como fornecedor e cliente, as pessoas não veem. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Roche e olhar na Suíça o nível de desenvolvimento e de boas práticas de pessoas do mundo inteiro. Então, eles prepararam alguns lugares que eles têm parceiros. Então, a Roche trouxe exemplos que mudaram a saúde de um estado com anatomia patológica, por exemplo. Então, a possibilidade da troca de experiência que a indústria pode promover para predizer e desenvolver coisas, itens, insumos, tecnologias que garantam mais acesso e que garantam mais precisão, mais segurança, tudo que a gente já falou aqui até agora, é muito legal de ver
como o Carlos está tratando isso na Roche, porque ele traz isso não para um summit de inovação que só vão cientistas, não, tinha todo mundo junto e misturado. Quem é dono do negócio, quem é gestor do negócio, quem é cientista, todo mundo junto para pensar junto e para ver essas boas práticas juntos. Eu acho, Carlos, e falei para você já isso, que isso é uma mudança, é uma quebra de paradigma para as indústrias todas seguirem esse bom exemplo. Eu sempre falo, quando segue alguém que é pioneiro, não fica com medo, porque você vai criar coisas novas, daqui a pouco tem alguém buscando copiar mais um pouquinho. Com orgulho. Copiar coisa boa tem que ser feito. Copiar com orgulho. E eu vi isso, o Vedolin, vice-presidente médico, quando me chamou, falou assim, você precisa estar lá porque você tem uma cabeça. E eu vi isso, eu vi essa integração, eu vi meninas fazendo uma troca de experiências, de pensamentos, até quem faz a inovação e aplica a inovação discutindo com parceiros que já estão utilizando. E eu acho isso fundamental. Essa indústria que vai estar acompanhando a inovação do futuro. A indústria que faz o transacional para vender não vai mais acompanhar. Não, isso é brilhante. Eu posso complementar? Lógico, isso é brilhante, Cláudia, porque é fundamental vocês estarem sentados na mesa também. Eu, quando digo vocês, é o prestador de saúde do paciente na ponta, porque é daí que a gente obtém o feedback para desenvolver soluções. E a Cláudia falou de um conceito que eu acho que é ultra revolucionário nesse momento e que realmente eu vejo a potência dele no dia a dia, que é ter uma decisão multidisciplinar em projetos complexos. Hoje em dia ela é fundamental. E aqui a gente pode estar falando de projetos de inovação, de tecnologia, mas também projetos de inovação da implementação de um novo serviço, ou de produzir um novo software, um novo programa, o que seja. A gente está saindo de uma era de subject matter experts, em que a autoridade, se eu posso chamar assim, né, de uma determinada área, o médico radiologista, teria toda a autoridade na sua verticalidade de conhecimento para tomar uma decisão, para quando a gente começa a integração de tecnologias, a integração de ideias, a integração de novos conceitos, que são esses que movem a agulha e que são estruturantes, você tem que ter vários stakeholders à volta da mesa para poder opinar sobre o assunto e poder falar. E eu acho que isso é interessante aí, só para concluir, que a gente observou isso há uns anos lá atrás e eu acho que o DASA também está fazendo isso, porque eu falei com o Vedolin há umas semanas atrás e o DASA também se está preparando em squads e em times multidisciplinares para tomar essas decisões. É fundamental. Nesse momento a gente está preparando times de dados, porque a quantidade de dados que a gente produz, e não são só dados de pacientes, são dados de produção de equipamentos, dados de nível de eficiência de serviço, dados de Net Promoter Score para o nosso cliente, dados de market share, dados de, enfim, hoje, informação não é o que nos falta. Agora, como é que a gente estrutura tudo isso para sermos organizações cada vez mais competentes, para provocar mais impacto na ponta para o paciente, para facilitar a vida cada vez mais dos profissionais de saúde e, como consequência, eu vou aqui obviamente ter que dizer isso, trazer mais sustentabilidade para as nossas organizações, porque no final do dia tem que fechar a conta e tem que reinvestir. E isso não é nenhum pecado. Não é nenhum pecado. Tem que estar bem claro. Inclusive para o sistema público. Quanto mais sustentável, mais investe em acesso, em possibilidade de assistência. Então, nenhum pecado. Muito bom. Olha, um papo excelente. Uma pena que a gente tenha que fechar aqui agora a nossa primeira metade da conversa, mas a gente vai continuar no segundo episódio falando da digitalização a serviço da medicina diagnóstica. Aprendi bastante aqui hoje com a Cláudia, com o Carlos, e vai ser um prazer continuar essa conversa para a gente falar mais sobre inovação no setor da medicina diagnóstica. Parabéns de novo aos dois aqui e às empresas DASA e Roche Diagnóstica pelo que vocês têm feito em prol da saúde aqui no Brasil. Muito obrigado pela companhia aqui, Carlos e Cláudia. Agradeço. Nós aqui agradecemos. Foi maravilhoso. Prazer. Nós voltaremos em breve, então. Bem, para você que está nos assistindo ou ouvindo, aqui o ExpertCast tem a produção da SoulPods, o apoio da Agfa Radiology Solutions. Ele está no ar todas as semanas e é muito importante que você siga o nosso podcast, nos dê 5 estrelas, compartilhe com amigos, publique nas suas mídias sociais. É assim que nós divulgamos informação de qualidade. Se você gosta de inovação em saúde, também não deixe de participar da comunidade que criamos, focada em inovação na saúde,
acesse www.inovaçãosaude.com. Lá você encontra os links para os nossos grupos de WhatsApp, página no LinkedIn, no Instagram, são todos gratuitos e o intuito também, de novo ali, é compartilhar informação de qualidade sobre inovação no setor. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.